Boa tarde, meus irmãos. Eu fiz de alegria, de felicidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre o livro Os Mensageiros, a vida no mundo espiritual, do Espírito Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. E eu gostaria de ler na tarde de hoje capítulo 28, a vida social. Muito interessante esse capítulo. Aí, primeiro parágrafo, ele diz assim: à noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento, no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual? Infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. E a comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram, muito gentil. O chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E, convidando-nos à recepção no baluarte acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. E a gente pensa que do outro lado da vida, né, na vida pós-morte, ou na erraticidade, né, que é o mundo espiritual, a gente pensa que não existe vida social, né? E esse capítulo vem justamente nos mostrar, né, o contrário, que existe sim vida social, como ele está dizendo aqui, né? Ismália e Alfredo, né, que Alfredo é o chefe do porto de socorro, né? E aí Alfredo e, né, Vicente, né, fica assim, né, Vicente e André, né, fica surpreso, né, que dizendo que existe vida social na erraticidade, né? E aí, e também aqui ele contempla, né, a beleza da noite, né? Ele vem descrevendo a beleza da noite quando a campainha chama, né? Aí na próxima página, ele diz assim, próximo parágrafo: encantado com essa noite alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sobre os olhos um belo carro, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Achei interessante, né? Porque também na época, né, de Luís XV, né, a gente sabe que quando ele descreve, né, o carro, né, que é puxado por 2 cavalos brancos, né?
Aí ele diz assim no parágrafo seguinte: Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, quase não consegui ler, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Quer dizer, Aniceto, né, eram velhos amigos do casal que chegou, casal Bacelar. Aí ele diz assim: constituía-se os visitantes do casal Bacelar e duas filhas jovens, né? O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava a impressão de madureza, aparentemente. Contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças, né? E ele descreve, né, a vivacidade, né, do casal Bacelar, né, e das suas duas filhas. E aí ele diz assim: a alegria era enorme, não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Quer dizer, não existia fingimento, né? Ele diz como aqui na Terra existe, né? Puro fingimento, ou você, né, receber as visitas, ou você, né, estar ali em reunião com os amigos, né? Ele fala aqui que não existe esse fingimento. Ainda voltando, né, e ele se refere também na alegria, né? Você veja a alegria, né? A vida pós-morte está do outro lado, mas a gente sabe que a vida continua, né? E a vida social existe, né? E a alegria que o Alfredo Ismalha tem de receber os seus velhos amigos, né? Que felicidade também do casal Bacelar com as duas filhas, né? De se reencontrarem, né? E aí ele diz assim: voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breve minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Você veja a alegria, né? E uma alegria sincera, sem fingimento, como ele diz, né? Do casal Bacelar, do casal Alfredo e Ismália, né? Junto com as suas duas filhas, do casal Bacelar, a alegria deles ali, né? E André Luiz, junto com o Vicente, né? Acompanhando tudo isso, né? E se sentindo assim, né? Eu diria assim, feliz por participar daquele encontro, né? Daquela vida social, daquela alegria sincera, né? De pura sinceridade, né? Junto com o Aniceto, que também é amigo da família, né? E ela ainda expede, né? Manda chamar as outras famílias próximas do posto para que também se façam o presente, para que possam se reunir, digamos assim, uma festa, né? Onde vão poder conversar, né? E degustar, né? Porque o que é uma festa no nosso mundo físico? As pessoas se reúnem para quê? Vai lá conversar, dependendo da condição de cada um, tomar um petisco, né? Comer uma fruta, comer um bolo, um chá da tarde, né? É uma reunião ali, eles ali vão conversar, colocar o assunto em dia, matar a saudade que estavam sentindo uns dos outros, né? Uma alegria, né? E ele fala, né, da sinceridade que existe entre ambos, né? Aí no parágrafo seguinte ele diz assim: sentindo-me
asaz insignificante. Ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar, né? Ele ali diante daquelas pessoas, né? Ele ficou só olhando, né? Limitava-se a só ouvir e observar. Aí ele diz assim, logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar. Ele ali só ouvindo e observando, né? Aí ele percebe que o Aniceto, né? Aí ele diz assim, como corre o serviço? Ele observa Aniceto perguntar ao Bacelar, né? Como corre o serviço, né? Essa é a pergunta. Aí o velho bondoso respondeu num sorriso largo. Bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça. É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. O instrutor, que está se referindo a Aniceto. Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. A gente sabe que requer um tempinho, né? E haja tempo, né? Para que o progresso possa se fazer, né? Não é imediatamente, né? E aqui ele nos mostra, né, que além da vida social, né, na pátria espiritual, existe também um trabalho, né? Eles ali se encontram, se reúnem, existe uma vida social, mas existe também por trás de tudo isso seriedade no trabalho, né? O dever cumprido, né? O a cumprir. É justamente sobre isso que ele se refere, né? Ao dever, o trabalho, né? Como é que está o trabalho dele, né? Aí ele diz assim, e percebendo que Vicente e eu, né? Poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando. Solicito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações, já que Aniceto e André Luiz estão ali só no intuito de ouvir e observar, então eles vão aproveitar, né, para conhecer melhor. Diz assim, não tanto, quem disse é o Bacelar, não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar, de bom humor. Não tanto, sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Porque deficiência todos temos, né? Então, se a gente for esperar a ser perfeito, puro, para exercer um trabalho, né? Ou qualquer uma atividade em benefício do bem, a gente não vai alcançar, né? Porque a gente, para a gente conseguir, para a gente se como é que se diz? Para a gente se corrigir as nossas deficiências, se faz por meio do trabalho, né? Aí ele diz assim, estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. Quer dizer, tudo que ele acrescentar, né, com relação à assistência constituirá para eles, né, um ensinamento. Para isso eles estão ali, né? Por isso que ele falou, né, que preferiu ficar calado, ouvindo e observando. Para quê? Para aprender, né? Porque ali naquele encontro, além da vida social, né,
que ele também é um aprendizado, né, da tarefa que o senhor Bacelar exerce ali na cidade, ali próximo da colônia, próximo ao Campo da Paz, né, diferença de algumas léguas, aqui fala, né, mas eles trabalham. E aí ele diz assim, o novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou, quer dizer, Bacelar perguntou, né, foram médicos no mundo? Sim, respondeu, a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teriam muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzir aos esclarecimentos aduzir seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências, quer dizer, os conhecimentos do senhor Bacelar para Vicente e para André Luiz seria de grande importância, seria um grande enriquecimento, ele quer dizer. Né? O intelector sorriu, otimista, e declarou, não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das molestias para buscarem o recurso precioso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se resiste o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativo. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais do que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, e com agravante de vulto. É o tipo de trabalho que ele faz, porque ele não trabalha em assistência aos espíritos encarnados, que somos nós, e que somos enfermos, né? E que recusamos, como ele diz aqui, o remédio amargo, né? A indicação do purgativo, né? Queremos remédio de sabor agradável, né? Quando a dor, como ele diz aqui, restabelece o equilíbrio. E com agravante de vulto, porque em nosso serviço, em nosso setor, não podemos manipular a alma da maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental. Há uma diferenciação dessa que eu entendi, né? De os médicos militantes, no meu entender, na Terra, e os médicos espirituais, né? Porque ele se refere aqui do campo mental, que também, se a gente parar para pensar no mundo físico, também requer também um esforço mental. Porque existe os médicos físicos, né, que vai tratar do nosso corpo orgânico, mas nós também temos também a nossa parte de tratar também do nosso espírito, né? Através dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? E aí ele diz assim, somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo
encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja receber, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, veja a distinção que ele faz. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob os véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei ouvindo. Comparações tão lógicas, entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis, a força de viciarem racionais, a força de viciarem raciocínios, confundem igualmente a visão, enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra, onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam um continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a existência animal. E chegando a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo nesse terreno de assistência espiritual? Verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias, né? Ele fala aqui, né, quantos de nós, né, temos a desculpa, né, para servir nas verdades divinas, né? A gente está sempre colocando um pretexto, né, uma desculpa, né? E aí ele vai relatando aqui, né, quando ele diz assim, da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os modormos da responsabilidade alegam excesso de deveres, muito trabalho, no meu entender. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo, de oportunidade. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários
aconselham-se com revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para segui-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Quer dizer, são poucos aqueles, né, que têm essa contradição, que está sempre colocando de uma desculpa, um pretexto para não seguir as verdades divinas, né? Ele diz que contam os que seguem por esse caminho, né? Porque lá na pátria espiritual a gente se compromete a servir ao Mestre Jesus, a trabalhar nas verdades divinas, mas quando chega aqui a gente se perde nas ilusões do mundo, né? São poucos aqueles que vão em frente, né? Então ele diz que são poucas as colaborações que ele tem, porque o dever dele é de cuidar de nós, nos chamar à realidade, de nos auxiliar, né? Respeitando as nossas escolhas, né? Porque aí o aconselhamento é quanto à conduta mental, mas aí cada um vai fazer a sua parte. Aí ele diz assim: o senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar a solução de problema íntimo que ele dizia a respeito, né? Muito, muito, muito importante essa mensagem, como toda e qualquer mensagem do livro dos Mensageiros, como toda doutrina espírita, né? Toda obra edificante do Mestre Jesus, né? Ela nos traz ensinamento profundo, né? E eu senti assim, um desejo imenso de ler essa mensagem, né? Primeiramente, para que eu possa ouvir, meditar e refletir quanto aos ensinamentos, né? Quanto à importância, né? Desse conhecimento, dessa informação que beneficia primeiramente a mim e beneficia também ao próximo, né? Que é importante que tenhamos esse entendimento, né? Que até então não tinha, né? Apesar de já ter estudado essa obra, de já ter lido e relido, a gente sempre se surpreende. É sempre uma surpresa e uma grande alegria para o nosso coração, né? Então, diante dessa leitura, dessa breve explanação, breve comentário, nós vamos encerrar por aqui. Desde já agradecemos a Deus, nosso Pai da vida, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos auxilia. E vamos finalizar, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e uma boa tarde. Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E assim seja.